Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar começando essa live aqui. Queremos que você vá curtindo aí, vá compartilhando. Nós hoje queremos falar sobre um tema que consideramos relevante para esses dias, que é sobre religiosidade, que é sobre ser um verdadeiro cristão ou ser um religioso. E eu gostaria de fazer essa live de hoje junto com você. E eu queria que você, durante a live, fosse sincero e fizesse uma análise da sua vida. Será se você é um religioso? Será se você tem se tornado um religioso? Nesse momento em que nós já estamos começando a nos preparar, Deus sabe, voltar às atividades da igreja, voltar às atividades que nós tínhamos antes. Talvez Deus queira que nós melhoremos. Talvez Deus queira que nós sejamos cristãos melhores do que éramos antes, né? Que nós, de alguma forma, deixemos de ser religiosos e passemos a ser verdadeiros cristãos. Já vejo que alguns irmãos já estão entrando aí, já estão entrando aí o Milton, o presbítero Milton, nós temos aí a Deusília, a irmã Fabiana, vemos aí também a Viviane, uma alegria ter os irmãos aqui conosco, e hoje nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre religiosidade. E eu gostaria que você compartilhasse essa live, que você chamasse pessoas para participar dessa live, que você fizesse essa live junto comigo, porque eu acredito que esse seja um momento próprio para nós estarmos nos curando, para nós estarmos sarando, não somente da Covid, mas nos sarando também da religiosidade. Você é um religioso? Você tem problemas com a religiosidade ou você se considera um cristão verdadeiro? Vamos ver um vídeo do pastor Augusto Nicodemos e depois desse vídeo nós vamos discutir juntos. Vamos lá. Você sabe que você está virando um religioso quando você está mais preocupado com o arranjo de flores na igreja, o lugar do coral, a roupa do pastor, do que com a pregação da palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus e obedecer. Você sabe que você está virando um religioso quando você se levou mais tempo se preparando diante do espelho para vir a esse culto, do que se preparando para participar dele espiritualmente. Se eu pedir para levantar a mão quem fez isso, vai ser complicado aqui, né? Não quero envergonhar ninguém. Você sabe que você está virando religioso quando você não consegue aturar o erro dos outros, mas é muito tolerante com os seus e o pessoal da sua família. Mas nos outros, não. Mas em você e no pessoal da sua família, tudo bem. Você sabe que você está virando religioso quando você participa de todas as atividades da igreja, faz um monte de coisa para Deus, mas você não tem mais tempo para a sua família. Você não tem mais tempo para gastar um tempo a sós com Deus, porque ninguém está vendo. Você sabe que está virando religioso quando você é zeloso em dar dízimos e ofertas, mas trata mal seus empregados, não perdoa quem lhe ofende, não pratica misericórdia. Você sabe que está virando religioso quando sua relação com Deus é só externa, mas falta quebrantamento, arrependimento, comunhão verdadeira com Deus. Bom, nós acabamos de ver esse vídeo aí do reverendo Augustus, um vídeo importante para esse tipo de situação que nós estamos querendo debater, esse tipo de assunto que queremos debater hoje aqui, e eu gostaria que você nos ajudasse. O reverendo Augusto aí levanta alguns temas sobre religiosidade, e eu gostaria de saber, se você que está me ouvindo, o que é que você acha desses temas que o reverendo Augustus levantou. E nós vimos que o primeiro deles aí é o seguinte, ele fala que muitas vezes nós estamos mais preocupados com a roupa do pastor, nós estamos mais preocupados com o arranjo de flores da igreja do que preocupados com a pregação da palavra de Deus. O que é que você acha? Você, quando chega na igreja, assim, nós vamos voltar para a igreja agora, o que é que você vai se preocupar? Com o arranjo, com a gravata do pastor, como o irmão do grupo de louvor está vestido, como os outros irmãos e irmãs, você fica reparando isso? Será se isso não é um aspecto da sua religiosidade?
E o que é mais importante no culto? O que é mais importante nesse ambiente religioso, quando nós vamos à casa do Senhor, quando nós vamos estar na casa do Senhor? O que é que você acha aí? O que é que você acha desse primeiro argumento do reverendo Augusto? Quando você sai de casa, você está preocupado com as pessoas? Ou você está preocupado com a pregação da palavra? Ou você está preocupado com as pessoas? Ou com os arranjos da igreja? Qual é a sua preocupação? Camilinha, nós já temos alguém aí conosco ou eu estou sozinho aqui na live? Não, pastor, nós estamos lotados aqui já, essa sala aqui, ó. O Dani tá aqui, a Luciana Cacheta, Um abraço para a Lu, pro Dani. A minha tia Marlene. A sua tia Marlene, que você conhece. Abraço, tia Marlene. O Josiosmar tá aqui, Josiosmar Alves, a Ieda Rodrigues, o Iraci também tá aqui. O presbítero Iraci tá aí? Tá, Gelva Lucy também, a Culinho Oliveira. O Culinho Oliveira. O Culinho Oliveira. Será se o Culinho é um religioso ou não? Né? Será se o Culinho se preocupa mais com roupa, se preocupa mais com o que as pessoas estão vestindo no culto ou se preocupa com a palavra? Essa é a primeira de nossas afirmações aqui hoje, irmão. Você acha que o que é mais importante na igreja? O que é mais importante quando você voltar para a igreja? Você se preocupa mais com a pregação da palavra ou você se preocupa com aquilo que os outros estão vestindo, né? Ou como a igreja está ornamentada? Eu não estou dizendo aqui que a ornamentação da igreja não é importante. Eu não estou falando aqui que a maneira como as pessoas se vestem não é importante. Claro que é importante. Mas o que eu estou falando é o seguinte: o que é mais importante? O mais importante é, com certeza, a pregação da palavra de Deus. Você escutar a voz de Deus através da ministração da palavra. Mas uma outra coisa que o reverendo Augusto fala também é o seguinte: quanto tempo, aqui é para as mulheres, né? Quanto tempo você leva preparando? Outra coisa que o reverendo Augusto cita. Você leva mais tempo preparando a sua roupa, as mulheres aí, mais tempo no espelho? Ou você fica mais tempo buscando ao Senhor, preparando a sua alma, para você estar no culto, na presença do Senhor? Aí as mulheres, será se vocês não têm também um pouco de religiosidade? Eu fico assim pensando, depois que voltar aos cultos, como as mulheres vão se preparar, né? Como as mulheres vão estar se preparando para voltar. Porque hoje eu vejo até umas mulheres se preparando para ir no supermercado, para ir na farmácia, né? Gastam horas. Então, será se você não gastava muito tempo se preparando na frente do espelho do que se preparando a sua alma, o seu coração para receber a palavra de Deus? Coloca aí no comentário se você tem. O que é que você acha? Você acha que você está... você gasta mais tempo se preparando ou gasta mais tempo se preparando a sua alma? Tem mais gente aí, Camilinha? Chegou mais gente aí? Tem, pastor. A Érica tá aqui também. A Helena, o seu Arlindo acabou de entrar. O presbítero Wilson. Culinho tá falando aí. Tá amarrado, pastor? Falou. O Marcelo Barroso também tá. Marcelão, lá do Brasil, de Rondônia. Abraço, Marcelo. A Claudete e o Everson também estão aqui. Abraço a Claudete. Paulinha de Oliveira também tá aqui. Amém, glória a Deus. E aí, você é uma religiosa ou não? Você gasta mais tempo se preparando com a sua roupa ou você gasta mais tempo preparando a sua alma? Mas tem um terceiro argumento aqui do reverendo Augusto que ele colocou também nesse vídeo, né? E aí eu quero fazer essa pergunta que é um pouco mais pessoal. Você consegue aturar o erro dos outros mais do que você atura o seu ou dos seus familiares? Ou seja, quando o outro erra, você é ligeiro para acusar, mas quando você erra, você abranda, você baixa a bola, ou quando alguém da sua família? Um religioso é alguém que olha para o erro dos outros, né, como sendo maior do que o erro dele. O religioso é aquele que, olha, o erro dele é muito grande, mas o meu erro, eu tenho um monte de justificativa. Ou os erros da minha família. Então, eu queria que você aí pesasse no seu coração. Quando as pessoas erram com você, você é misericordioso? Ou você gosta de colocar um peso
maior na vida das outras pessoas. Porque o que nós vemos muitas vezes, queridos, é que o que é que caracteriza um religioso? Um religioso é aquela pessoa que diz assim, não, eu errei, mas o meu erro foi por causa disso, daquilo e daquilo outro. O outro errou, mas aquele não tem desculpa. Como é que ele erra daquela forma? Como é que você trata o erro dos outros? Como é que você trata quando uma pessoa erra com você? Quando uma pessoa erra com você, você nunca mais fala com ela? Quando uma pessoa erra com você, você elimina essa pessoa do seu rol de amigos? Será se você não é um religioso? Você eliminou alguém no Facebook, talvez essa semana. Você eliminou alguém no Facebook por causa de política. Talvez você seja um religioso. Talvez você seja uma pessoa que fala que é cristão, mas os seus atos são atos que não são religiosos. O que é que você acha disso? Camilinha, tem alguém comentando aí? Pastor, o Dani até fez uma pergunta. A gente vai fazer as perguntas agora? Ou Pode fazer a pergunta. Qual é a pergunta do Dani? Então, o Dani falou assim, pastor, por acaso eu conheça uma pessoa que está sendo religiosa ou religioso? Como devo me posicionar ou como devo tratar com a pessoa? Quando você encontra um religioso, o que você tem que fazer é confrontá-lo com a palavra de Deus. Nós vamos ver um texto aqui no final da live que vai falar exatamente sobre quando Jesus confronta um religioso. Religiosos precisam ser confrontados, porque religiosos pensam que são melhores do que os outros. Então, como você vê o erro dos outros? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você colocasse aqui na nossa live. Como você vê o erro dos outros? Como você vê um erro da sua filha, do seu filho? É o mesmo peso que você dá? Ou você vai dar pesos diferentes? Você dá um peso diferente para o erro do seu filho e dá um peso diferente para o seu sócio, para o seu irmão de igreja? Também eu acho que temos uma pergunta do Cacheta aí ou não? Tem sim, pastor. O Cacheta e o Eudes também fizeram uma pergunta. O Cacheta pergunta o seguinte, qual é a diferença entre ser religioso e legalista? Eu acho, boa pergunta, senhores presbíteros, boa noite. Eu acho que ser religioso e ser legalista é a mesma coisa. O religioso, ele é legalista. E o legalista é religioso. Por quê? Porque o legalista, o que é que o legalista vive? Ele diz o seguinte, eu vou cumprir toda a lei, eu vou cumprir todas as minhas obrigações religiosas e então eu serei salvo. Então, ele coloca as suas obrigações, o cumprimento das suas obrigações, como o princípio da sua salvação, e não o sacrifício de Cristo. O religioso é a mesma coisa. Ele muitas vezes não coloca a sua fé nas suas obras, mas coloca a sua fé na sua igreja. Ah, eu sou presbiteriano, por isso que eu sou salvo. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou do fogo, por isso que eu sou salvo. Então ele coloca muitas vezes na sua religião a sua salvação. Talvez a diferença seja essa. O legalista se apoia no seu trabalho, no seu cumprimento da lei. O religioso se apoia porque é membro de uma igreja que ele considera uma igreja boa. Ambos estão caminhando por o caminho errado, né? Porque nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Mas você, e a questão do erro? Outra coisa aqui, você tolera o seu erro mais do que o erro dos outros? Outra coisa que nós vemos aqui é o seguinte, você é fiel nos dízimos e nas ofertas, mas você trata mal os seus empregados? Eu conheço gente que é fiel aos dízimos e às ofertas da igreja, mas como patrão é um monstro. Como patroa é um monstro. Ou seja, dá o dízimo de tudo, como faziam os fariseus. Mas não trata bem as pessoas que trabalham com ele. Você também não é isso? Talvez você não está aí com esse vírus. Como é que você trata as pessoas que trabalham com você? Como é que você trata as pessoas, muitas vezes, que são seus subalternos, numa empresa, num trabalho? Como é isso? Você talvez tenha tratado as pessoas de maneira mal educada. Talvez você seja uma pessoa arrogante. Você é um religioso ou não? Na igreja você cumpre os deveres, mas quando chega lá na sua casa,
no seu trabalho, você trata de uma forma mal educada. Tem comentário aí, Camilinha? Alguma coisa? Tem uma outra pergunta do Eudes, pastor. Certo. Ele fala assim, o legalismo faz parte da religiosidade? E depois ele faz um comentário mais para baixo, ele fala assim, religiosidade nos faz crentes chatos. Religiosidade nos faz crentes chatos, sim. Porque o que acontece? Eu sou presbiteriano, eu amo a igreja presbiteriana, mas não é o fato de eu ser presbiteriano que eu sou salvo. Eu tenho buscado, eu nunca seria outra coisa na vida se não fosse presbiteriano. Mas eu tenho que ter a consciência que a igreja presbiteriana não é a que salva. Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva é aquele que foi cravado na cruz. É a fé no sacrifício de Cristo que salva. Então eu não posso achar que a minha religião, porque todos nós somos religiosos, mas o problema é como nós vivemos a nossa religião. E o que nós vemos hoje é que as pessoas que são religiosas realmente são pessoas chatas. E os religiosos, creiam-me, os religiosos não conseguem converter os seus parentes. Ó um sinal aí, ó um sinal. Os religiosos não conseguem converter os parentes. Ou, não é converter, mas dar bom testemunho para os parentes. A maioria dos parentes está fora da igreja, a maioria dos parentes não fala com ele. Muitas vezes é porque ele cumpre bem a sua função na igreja, mas ele não tem a humildade de viver uma vida onde ele sabe que ele é salvo pela graça e não porque ele está cumprindo preceitos. Tem alguma pergunta aí, Camilinha? Tem mais alguma? Sim, pastor. A Rita e o Beni perguntam o seguinte: o que é diversidade religiosa e como ela se manifesta? Bom, a diversidade religiosa é porque, se você está falando de diversidade no sentido ecumênico, isso nós não aceitamos como cristãos reformados. Porque o ecumenismo é dizer o seguinte: eu aceito todas as religiões. Não, nós cristãos reformados não aceitamos todas as religiões. Nós aceitamos sim aquelas religiões que cumprem a espinha dorsal do cristianismo. E qual é a espinha dorsal do cristianismo? Que a salvação é pela graça, que a salvação é pela fé, que a salvação é somente através de Cristo Jesus, que a palavra de Deus é a escritura, a palavra inspirada do Novo e do Velho Testamento, que a glória na igreja é somente para Cristo. Nós aceitamos que essas religiões, que essas denominações que pregam isso, elas são igrejas irmãs. Agora tem diferença. Tem uns que pregam, uns que creem, uns que são arminianos, mas são salvos, uns que são calvinistas, até os calvinistas são salvos, uns que creem nos dons extraordinários, mas são salvos, creem nessa espinha dorsal que eu falei. Então, nós cremos na comunidade da fé como aquela comunidade que tem os princípios básicos da fé cristã. Agora, nós não cremos em ecumenismo. Em todas as religiões levam a Deus, todas as igrejas estão corretas. Não, e isso não é verdade. Nós temos que depurar as igrejas, temos que prestar atenção, e existem coisas que são centrais e existem coisas que são periféricas. As coisas periféricas são dom de línguas ou não, que existe de uma denominação para outra, arminiano ou calvinista. Nós podemos conviver com os arminianos. Eles não são contrários ao evangelho. Apesar de eles terem uma outra maneira de pregar o evangelho, mas eles são nossos irmãos batistas, que não são calvinistas, nossos irmãos da Assembleia de Deus, são irmãos. Agora, existem outras denominações aí não, que já são denominações que não mais pregam aquilo que eu falei, de só Cristo, só a Escritura, pela graça, pela fé, e a glória só dada a Deus e não aos homens. Tem mais alguma pergunta aí? Pastor, eu queria comentar aqui, fazer uns comentários aqui, ler os comentários do pessoal, na verdade. A Igreja Batista Missionária está aqui com a gente, a Sandra Peixoto Cury. Um abraço à Igreja Batista Missionária, vou estar almoçando com o pastor deles, acho que amanhã, acho que a comida lá é boa. A Ieda Rodrigues também está aqui com a gente. A Sheila... Ô, Ieda, um abraço. Ieda foi a minha ovelha. Eu acho que essa foi minha ovelha lá no Jardim Castelo. Né? Uma bênção. 1900 e bolinha, né? 1900 bolinha. A Sheilinha do Esdras fala assim, depende do dia.
né? Aqui embaixo também, a Sandra Peixoto também falou, depende da gravidade do erro. O Marcelo Barroso fala, seus pecadores, saudades. E quem falou que depende da gravidade do erro? Foi a Sandra Peixoto. Sandra Peixoto Cury. Ah, Sandrinha, um abraço, Deus abençoe. Não, nós não devemos considerar os erros iguais, né, melhores do que os outros. Nós devemos considerar os erros dos nossos parentes e também das pessoas de forma igual. Agora, se é um erro mais grave, devemos considerar mais grave o erro dos outros também como os do nosso. Nunca ter dois pesos e duas medidas com os erros, mas sempre ter uma disposição, como nós temos muitas vezes para os nossos parentes, para a nossa família, também ter uma disposição para os de fora para estar perdoando e cuidando desses. Tem mais alguém aí? Sim, pastor. Ó, você tá em maus lençóis aqui. Ó. A Simara falou que ela achava que era 7h30, que você falou ontem na live. A Verdade, Simarinha, era 7h30, minha irmã, mas aí eu lembrei que era 7h e o povo me convenceu e a gente lançou. Mas que bom que a sua presença conosco aqui. Deus abençoe a sua vida, né? Vamos falar mais um pouco aqui o seguinte. Outra característica que o reverendo Augusto falou naquele vídeo é sobre o perdão. O perdão é o coração do religioso. É o calcanhar de Aquiles do religioso. Perdão, né? O perdão é a grande dificuldade do religioso. O religioso não perdoa. Ele pode cumprir o dízimo, ele pode cumprir os horários de culto, ele pode fazer um monte de coisa, mas o religioso não consegue perdoar. É por isso que eu quero dar uma orientação para vocês aqui. Nós não podemos excluir ninguém das nossas redes sociais. Por nenhum motivo. Pastor, por quê? Porque você é um cristão. Você foi aceito diante de Deus pela graça. É claro que se você tem uma pessoa que está postando pornografia, se você tem uma pessoa que está postando palavrão, você deve exortar aquela pessoa, né, e dizer, olha, eu não aceito esse tipo de palavrão. Se essa pessoa está desrespeitando algumas pessoas que você tem nas suas redes sociais, você deve pedir para aquela pessoa não fazer aquilo. E se ela continuar fazendo, obviamente você pode colocar aquela pessoa em suspensão, você pode deixar aquela pessoa um tempo sem ela ter um relacionamento ali no Facebook com você, mas eu exorto a vocês que não expulsem ninguém, que não elimine ninguém das suas redes sociais. Eliminar pessoas da sua rede social é um costume muito imaturo, porque rede social não é amizade total. Rede social, você tem ali um grupo, talvez, você tem 4.000 amigos, desses 4.000 você se relaciona com 50, 60, com 100, né? Mas não é que ali é o seu ciclo íntimo, mas é ali a janela que você tem para o mundo. E ali você tem que manter o relacionamento com as pessoas. Você pode concordar, você pode discordar. E hoje, na época de política, as pessoas estão à flor da pele. Né? Eu tenho muita gente no meu Instagram e também no meu Facebook que é contrário da minha posição política. Mas eu procuro cuidar das pessoas, porque isso é cristão. Porque as pessoas são mais importantes do que coisas, do que ideologias políticas, do que ideologias partidárias. Nós temos que aprender a perdoar. Sem o perdão, não há cristianismo. Então, qual é a sua posição em relação a isso? Você tem perdoado? Você tem alguém que você não fala? Você tem uma pessoa que você não fala? Você saiu de uma igreja porque não falava com o irmão? Porque não falava com a irmã? Hein? Você tem dificuldade de perdoar? Então você é um religioso. Você está infectado com o Covid imperdoável. O Covid da falta de perdão. E não pode. Nós temos que perdoar a todos que nos têm ofendido. Camilinha, alguém está me combatendo aí? Está me reclamando comigo? O que está acontecendo aí? Não, pastor. A Sandroca fez uma pergunta aqui. Deixa eu só achar onde é que está a pergunta dela. Enquanto você... Perdi.
Já perdi a pergunta dela aqui. Enquanto você está buscando a pergunta da Sandroca aí, Achei. sim. Religiosidade nos faz menos misericordiosos? Como é? Repete a pergunta. A religiosidade nos faz menos misericordiosos? Menos. Nós vamos tratar um pouco sobre isso. Esse é um problema. Irmãos, qual é o nosso problema? Às vezes nós até temos conhecimento teológico. Às vezes nós até temos conhecimento bíblico. Mas a gente não consegue perdoar. Esse é o grande problema. E o texto que nós vamos falar daqui a pouco vai falar sobre isso. Então, você perdoa? Você é rápido para perdoar? Você é rápida para perdoar? Eu não estou falando aqui de você tirar a consequência do pecado das pessoas. Às vezes, o pecado que aquela pessoa fez tem consequência. E ela vai passar pelas consequências daquele pecado, daquele erro. Mas você precisa limpar o seu coração em relação àquela pessoa. E eu digo para você, isso é o maior milagre do Evangelho. É maior do que levantar uma pessoa que está enferma. É melhor do que Deus curar um paralítico. O maior milagre do Evangelho é o perdão. E religiosos não perdoam. Ele coloca a raiva até em hibernação. Ele hiberna a raiva, né? Mas ele não perdoa. Ele não fala com fulano. Por isso que existem famílias divididas, por isso que existem problemas profundos dentro da igreja, é por isso que igrejas se dividem, se separam. Nós precisamos perdoar, limpar o nosso coração. Tem mais alguma coisa aí, Camila? O que é que o povo está falando aí? Pastor, o Culinho Oliveira, ele fez um comentário, ele fala assim, dependendo do que deve ser perdoado, no caso, dependendo do erro, a grande maioria de nós nos tornamos religiosos. Ou seja, selecionamos o que vamos perdoar. Culinho é um cara fera, rapaz. Agora que ele tá andando de bicicleta, tá andando assim, tá tinindo assim. Culinho é um cara abençoado. O nosso baterista, né? Saudade, Culinho, de você sentar paqueta naquelas baterias, nós estamos com saudade. Culinho, você tá coberto de razão, né? O que acontece é o seguinte, é a noção que nós temos o quanto nós fomos perdoados. É a gratidão que nós temos diante de Deus. Quanto mais gratos nós somos diante de Deus, quanto mais gratos diante do grande sacrifício que Jesus fez, nós consideramos os outros melhores do que nós. Nós nos consideramos piores do que os outros. É muito importante isso. É muito importante que a gente considere as pessoas superiores a nós, porque nós somos pecadores. Nós temos que pedir perdão e nós temos que perdoar. Tem gente que é tão orgulhoso que não pede perdão e tem gente que é orgulhoso que não perdoa. Eu quero continuar aqui. Uma coisa que o reverendo Augusto falou no vídeo, que nós estamos analisando do começo, quem não assistiu o vídeo, depois assista, é a questão do quebrantamento. É a questão de como está a sua alma e o seu coração. Quando é que a gente deixa de ser um religioso? Quando a gente se quebranta. E só Deus para quebrantar o nosso coração. Só Deus para quebrantar a nossa alma. Quando é que Deus faz isso? Existem dois tipos de quebrantamento na Bíblia. Um quebrantamento para a morte, que foi o quebrantamento de Judas. Não sei se você lembra quando Judas se sentiu mal, se sentiu quebrantado, né? E o outro é o quebrantamento de Pedro. Pedro chorou amargamente por ter negado a Jesus, né, diante daquela situação. Então, o que aconteceu com Pedro? O quebrantamento de Pedro foi um quebrantamento para a vida. Aquilo mudou muitas coisas na vida de Pedro. Mas o quebrantamento de Judas, não. Foi um quebrantamento para a morte. Ele não conseguiu se perdoar, ele não conseguiu perdoar e ainda ficou com raiva, né, de Deus, com raiva das pessoas. E é isso que acontece conosco. E é isso que acontece com o religioso dentro da igreja. Ele anda com Jesus, ele até conhece Jesus, ele escuta a palavra de Jesus, né? Ele caminhou com Jesus 3 anos, mas ele não entendeu o evangelho. Ele não entendeu como é deixar de ser um religioso e passar a ser um cristão. É isso que nós estamos jogando aqui. O cristão e o religioso. Então, você pode ser um religioso em qualquer religião do mundo, mas cristão é algo diferente. E qual é a marca do cristão? O perdão e o quebrantamento. Você precisa ser uma pessoa quebrantada. E uma pessoa quebrantada é uma pessoa que sabe que ela é pecadora, que sabe que ela errou, que ela erra, que ela precisa da misericórdia de Deus constantemente.
Quando você encontra um religioso, o que é que ele é? Ele procura não errar nunca, ele procura fazer tudo certinho para não precisar da misericórdia de ninguém. E ele acaba não dando também misericórdia a ninguém. Entrou mais alguém aí? Tem mais algum comentário? Sim, pastor. A Zilá está assistindo com a gente. Um abraço para Zilá. Opa, estava desligado. O Durval de Freitas, a Zilá. A Kátia Coelho Lana. A Lene Oliveira. O Hernani Vicente. Eu veo la Paola La Torre também que está com nós. Paulita, saludos desde Chile. Um abraço, bendiciones, minha querida irmã. A Aline Lúcia Rocha também. A Cristina Oliveira, esposa do Um abraço para Cris. presbítero. A Elisete Gomes também. A Ana entrou. Lúcia Rocha tem uma pergunta, não? Tem, pastor. Ela pergunta o seguinte: a religiosidade pode confundir o cristão em questões doutrinárias? Sim. O entendimento. Às vezes você tem entendimento de questões doutrinárias e você formula. Essa pergunta é muito boa. Quem é essa irmã, gente? Essa Ana Lúcia aí, uma bênção. Tem gente, Ana Lúcia, viu, querida, que faz todo um sistema de doutrina com base na sua amargura. Tem gente que não perdoa os outros, ainda inventa texto bíblico para justificar o não perdão e cria até um sistema de doutrina para justificar porque não perdoou aquela pessoa, porque não perdoou aquele irmão, porque não perdoou aquela pessoa que o feriu. E é isso, e aí está o coração dos religiosos, porque foi isso que os fariseus fizeram. Eles criaram uma religião paralela aos escritos do Antigo Testamento, escritos originais, só para justificar a religiosidade deles, só para justificar a frieza deles, só para justificar a ganância deles, porque um dos aspectos da religiosidade é a ganância. Eu tenho falado com o conselho da City K United sempre, nós nunca seremos gananciosos, nós nunca seremos avarentos. Nós temos que cuidar o nosso coração, porque nós precisamos sempre ser generosos. Nós vamos cuidar, nós vamos ser responsáveis, mas uma marca do crente é ser generoso, é abraçar aquele que está caído. Tem mais alguma coisa aí, Camilinha? Liga o microfone, Camilinha. Tá ligado agora, pastor. A Kelly também tá aqui com a gente, João Geraldo de Matos, o Ricardo Bastos também. Pastor Ricardo Bastos. Pastor, um abraço. O Marcos Cacheta também falou antes, perdoar é uma ordem. E o comentário dele. E presbítero Cacheta, é isso mesmo. Perdoar é um mandamento para os cristãos. Ou seja, perdoai-vos. Está no imperativo. Então não é uma escolha, eu vou perdoar, eu não sei, espera, talvez. Não. Perdoar é algo que flui no cristão. Não é que nós não sintamos raiva, não é que às vezes você não quer matar o outro, não é nada disso. Você sente isso, é humano. Você ainda está combatendo o pecado no seu corpo. Mas, de alguma forma sobrenatural, o perdão vai vencendo a nossa alma, vai vencendo o nosso coração e a gente não consegue ficar sem perdoar. Eu conheço relatos de irmãos que viajaram 2.000 quilômetros, irmãos que até pegaram o avião e foram até a casa de outros irmãos ou de outras pessoas para perdoar, para estender o perdão, para limpar o coração. Então, isso é muito importante. Sim, tem mais alguma coisa aí, queridos? Sim, pastor. A Mara também entrou aqui, viu? A Mara, do Rodrigo. A Mara é um problema. A Mara é a única pessoa que eu não consigo perdoar, tá? Um abraço, Marinha. Deus te abençoe. Tá? A Ana Lúcia Rocha, que fez a pergunta antes, está falando que ela é de João Dourado. Você não conhece, João Dourado, né? É um povo sabido, né? Não é um povo também. simples. Né? A Cris também entrou agora. A Cris acordou? Acorda, Cris. Parou de cuidar do nosso Jedi, o pastor Leandro. E o Culim pediu para você definir perdão. Muito bom, Culim. Culim, você tá me surpreendendo como um batistão, tá? Perdão, irmãos, é a capacidade que nós temos, dada por Deus, de eliminar no nosso coração qualquer tipo de vingança contra a outra pessoa. Eu quero repetir isso. É a capacidade dada por Deus, sobrenaturalmente, de eliminar do nosso coração qualquer tipo de vingança. E, aliado a isso, um desejo ardente de abençoar e de cuidar daquela pessoa que errou. Então, perdão na Bíblia tem a ver com o quê? Eu elimino o meu desejo de vingança
E além disso, eu ainda boto no meu coração um desejo ardente de cuidar e de abençoar aquela pessoa. Como é que funciona isso? A pessoa lhe roubou, a pessoa, por exemplo, falou mal de você. Então, o que é que você fala? Eu também vou falar mal dela. Hoje não tem Twitter e retweeta, né? Ele tweetou, eu vou retweetar em cima dele, né? Então, ele falou mal de mim, eu vou falar mal dele também. O que é que o cristão faz? Ele falou mal de mim, eu perdoo, e além do perdoar, eu vou buscar algo bom que ele tem, eu vou falar bem dele. Tá vendo como o perdão é um milagre? Naturalmente, seres humanos caídos como nós, não conseguimos isso. É a grande... É colocar... Como é que o cristão faz com a vingança? O que é que Deus fala? Minha é a vingança, eu retribuirei. A vingança não é nossa. A vingança não é minha. A vingança não é... A gente fica torcendo quando o outro erra com a gente para a vida do outro dar errado, não é assim? Mas não é assim. A Bíblia não ensina assim. A Bíblia fala que nós devemos vencer o mal com o bem. Aquele que é o seu algoz, você deve dar de comer para ele. Aquele que está passando necessidade, deve cuidar, ainda que ele não faria isso com você. Cristianismo, irmãos, é fantástico, mas o cristianismo só pode ser vivido da perspectiva do sobrenatural de Deus. E às vezes você pensa que sobrenatural é essas coisas aí que nós vemos. Cura, milagres, tudo isso tem no Evangelho. E é feito pela vontade de Deus. Mas o melhor do Evangelho é que Deus dá a condição de nós limparmos o nosso coração. De nós lavarmos o nosso coração. De nós lavarmos o nosso interior. Do interior tá limpo. Porque esse é o grande privilégio. O privilégio de perdoar. O privilégio de limpar qualquer coisa, qualquer desejo de vingança. Lembra de Jesus na cruz. Ele estava sendo maltratado, ele estava sendo humilhado, injustiçado, mas o que é que ele fala? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazes. É esse amor que estava em Cristo. A Bíblia fala que aquele mesmo amor também está em nós, e nós também podemos fazê-lo. Tem alguma pergunta aí, Camilinha? Tem, pastor, do Paulão. Como confrontar o liberalismo sem ser um religioso? Chato. Paulão, eu já te falei, você tem uma lógica, cara, fantástica. Deus te deu isso, é um dom. Como confrontar o liberalismo sem ser amando e sendo misericordioso, né? E sendo firme em algumas coisas. A firmeza não exclui a doçura, né? Isso é uma frase do escritor chamado Milan Kundera, né? A firmeza não exclui a doçura. Você pode ser firme com seus conceitos. Isso aconteceu com Daniel, né? Quando o rei pediu que ele comesse daquelas comidas que para os judeus eram proibidas, e ele não come, ele é firme, ele no seu coração, mas ele tem uma doçura de que ele diz o seguinte: olha, eu não vou comer, me dê uma opção, e você verá que eu estarei melhor preparado do que os demais. Nós precisamos, irmãos, quando uma pessoa falar uma coisa errada, quando você tem um amigo que não é cristão, um amigo que é drogado, um amigo que está passando por depressão, um amigo que é ateu, o que é que você deve fazer com ele? Você deve cuidar dele, você deve amá-lo, você deve sempre estar disposto a estender a mão para ele, mas também estar disposto a confrontá-lo com amor. É uma construção. E aí esse amigo verá o seguinte: olha, esse eu posso falar o que for, mas esse irmão, ele é diferente. Essa pessoa vive a sua religião de maneira diferente, porque as pessoas verão no seu coração que você não guarda rancor de ninguém, que você não guarda mágoa de ninguém, ressentimento de ninguém. E isso confronta o liberalismo que nós vemos por aí. O liberalismo teológico e o liberalismo moral também. Porque você tem uma vida de misericórdia. E diante de uma vida de misericórdia, você tem autoridade para falar para as pessoas. A maioria das pessoas liberais é que elas estão buscando refúgio em outras coisas que não seja o evangelho verdadeiro. Elas estão buscando refúgio em outras situações para não encarar os seus próprios pecados, os seus próprios erros e o perdão que tem que dar para pai, para mãe, para pessoas que abusaram dessas pessoas. Tudo isso, o evangelho tem a cura. E é a doçura na sua vida que vai abrir caminho para você pregar o evangelho para eles. Mais algum aí? Sim, falando em doçura, o Marcelo Barroso, ele fala assim: o nome dessa vingança invejosa se chama sabor de mel. Ele tá falando aqui. É por isso, irmãos, que nós temos cuidado com algumas músicas.
A minha vitória hoje tem sabor de mel, eu vou estar aqui, o outro vai estar lá, eu vai estar me aplaudindo. Isso não é cristão. Né? Não é cristão, esse sentimento de vingança. O Marcelo é um teólogo muito bom, ele sabe muito. Apesar dele fazer a Paulinha sofrer muito, né? Mas ele é uma bênção. Né? O que acontece é o seguinte, que esse espírito, muitas vezes, que está sendo colocado no meio da igreja. Eu vou pisar na sua cabeça, eu vou estar no palco, eu vou estar brilhando e você vai estar lá sentado. São esses desejos que não coadunam com o evangelho. Eu vou estar brilhando e o outro vai estar sofrendo. Isso não tem nenhuma página do evangelho. Você pode sim perdoar, você deve perdoar e você deve estender a mão com muita misericórdia para o outro. Isso é o evangelho. Onde todos crescem, onde todos estão no palco, onde todos estão avançando, onde todos estão no palco, onde todos estão sentados glorificando a Deus e não a A ou a B. Mas tem mais alguém aí, minhas queridas? Sim, o Valdenir também dá um testemunho. Ele fala assim, eu já vivi essa situação de pedir perdão. Não é fácil, mas quando você faz é libertador. Irmão Nego, Deus abençoe, irmão Nego. É isso mesmo, meu querido, é libertador. Quem experimenta o perdão é libertador. Já pensou? Você tem um parente, você tem um irmão, você tem uma sogra, você tem um sobrinho, você tem uma pessoa que você não pode ir na casa da sua própria família. Você tem uma pessoa que você não pode ir na casa da sua própria igreja. Nós precisamos deixar de ser religiosos e perdoar. Tá? Mais alguma coisa aí? Sim, tem um comentário da Elisete e uma pergunta do presbítero Eudes, pastor. Certo. A Elisete diz o seguinte, no Pai Nosso está escrito, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Certo. E a pergunta do presbítero é, os fariseus eram extremamente religiosos, ele afirma, aí ele pergunta, religiosidade endurece o coração ou é o nosso coração endurecido que gera religiosidade? Seu pecador, Eudes. Deixa eu falar primeiro da Elisete. A Elisete falou do Pai Nosso. Elisete, você foi na jugular. O Pai Nosso é uma das jugulares dos religiosos. No Pai Nosso, da faca assim na jugular. Por quê? O Pai Nosso fala de Pai Nosso. Ou seja, não é mais o pai particular de um monte de religiosozinho. É o pai de todos, né? Outra coisa que o Pai Nosso vai dizer é que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, né? O religioso gosta muito de impor a sua vontade a Deus. E Deus faz a vontade que ele quiser. Deus salva o que ele quiser. Deus fala que prostitutas, Deus fala que ladrões vão adiante de nós no reino de Deus. Né? Tem muito religioso dentro da igreja que não conhece a Deus, que não teve experiência com Deus. Aí chega uma prostituta, chega um ladrão, chega um drogado, tem uma experiência fenomenal com Deus e passa adiante deles, porque tem amor, tem perdão dentro do coração. É por isso que o Pai Nosso vai dizer que o perdão do nosso coração é uma resposta ao perdão que nós recebemos de Deus. Deus, perdoe as nossas dívidas, porque as pessoas que têm errado contra mim, as pessoas que têm me machucado e me magoado, eu também tenho perdoado. Mas eu tenho machucado o Senhor todos os dias. Eu tenho pecado contra o Senhor todos os dias. Assim me perdoa também, porque eu tenho perdoado eles. É isso que Deus quer de nós cristãos. O religioso, eu repito aqui nessa live, o religioso não suporta, o religioso não consegue perdoar. Tá? E a do Eudes, qual é a do Eudes aí? Eudes, o binômio é inicial, a lógica é inicial. Porque eu tenho um coração duro, eu me torno religioso. O que é o coração duro? Eu quero, por minhas forças, alcançar a salvação. Eu quero, vivendo uma vida correta e direita, ser salvo. Ter o direito a ser salvo. É assim que a gente funciona, né? Enquanto a palavra de Deus diz que não é assim. Você é salvo porque Deus salvou você, porque Deus usou de graça por você. Deus salvou você apesar de você, né? E isso para nós devíamos nos dar um caráter de humildade, baixar a nossa bola. Mas veja aí, nós já falamos muita coisa aqui. Você é um religioso? Você é uma religiosa? Será que nessa pandemia, quando você voltar para a igreja, você vai dizer assim, olha, eu vou perdoar, eu vou limpar o meu coração, eu vou me arrumar assim, porque ninguém aguenta uma mulher desarrumada dentro da igreja sem pentear o cabelo, né, Mara? Tem que pentear o cabelo,
né? Né, Merinha? Cabelo penteado, é beleza na igreja. Mas muito mais do que pentear o cabelo, né, passar aqueles batom vermelho que vocês gostam, as presbiterianas principalmente, é cuidar da alma, é alimentar a alma, é alimentar o coração, né? Sem deixar de fazer aquelas outras coisas. Tem mais alguma coisa aí? Tem mais alguma pergunta, algum comentário? Tem, pastor. A Maressa da Cristina pergunta, a gente como cristão tem que estender a mão pro ladrão? A gente como cristão... Tem que estender a mão para um ladrão? Depende. Se o ladrão estiver roubando sua casa, chame a polícia, tá? Agora, se o ladrão roubou, foi preso, ele tá lá preso e você vai visitar ele preso, você precisa perdoar o ladrão. Você precisa cuidar do ladrão. Agora, o ladrão precisa pagar, segundo a justiça, o que ele fez. Ele roubou na sua casa ou em qualquer lugar, ele precisa pagar o tempo que a justiça diz que ele tem que pagar. Agora, você, no seu coração, não vai alimentar nenhuma vingança dele e você, no coração, vai procurar cuidar dele. Se possível, até levar comida para ele, conversar com ele, exortá-lo, né? Isso seria uma coisa muito importante. Algum comentário a mais aí, queridos? Eu com esse microfone aqui, vou parar de desligar ele. Aqui, ó. O presbítero Iraci pergunta o seguinte: é possível o religioso entender o evangelho e não conseguir perdoar? É possível. Iraci, você... Isso deve ter sido a pergunta da irmã Rani, tá? A irmã Rani, um abraço, irmã Rani. Iraci, essa pergunta sua é muito boa. Eu vou chegar no texto bíblico aqui para finalizar a live. É isso mesmo. Tem muito religioso, muita gente que lê ali: perdoai-vos uns aos outros. Ah, ele ensina, tem que perdoar. Ele ensina, nós vamos perdoar, não é isso? Vamos perdoar, vamos fazer aquilo outro, né? E aí o que acontece na vida dele? Quando alguém erra com ele, o que é que ele faz? Ele não consegue. Ele guarda rancor, ele muda de igreja, ele não procura resolver o problema. Aí vai juntando igreja, vai montando aqueles móis de igreja só de gente cheia de rancor. Sabe aquelas igrejinhas que vão sendo juntando só de gente cheia de rancor? Cheia de rancor. Vão saindo de uma igreja para outra e vão só juntando gente cheia de rancor. Sabe que tem que perdoar, sabe que tem que buscar o bem do outro, sabe que tem que sentar para conversar, sabe que tem que resolver, mas não consegue. Não consegue, porque não tem o Espírito Santo, porque é um religioso. E é isso que acontece. Entendeu intelectualmente o evangelho, mas o evangelho não desceu ao coração. E se a semente não entrar no coração, se ela não gerar uma grande e frondosa árvore no nosso coração, nós jamais daremos os frutos certos de arrependimento e os frutos certos do evangelho. E o principal fruto dele é o perdão. Tem mais alguma... parece uma afirmação do presbítero Wilson? Ok. Perdão não isenta ninguém das consequências. Perfeita frase, presbítero Wilson. Se o senhor está se convertendo, estou vendo que o senhor está lendo a Bíblia, tá, presbítero Wilson? Tá? É isso mesmo, meu amado. É isso mesmo. Você perdoa a pessoa, por exemplo, você foi lá e engravidou uma moça, a moça ficou grávida, a moça te perdoou, né? O pai da moça te perdoou, mas a moça continuará grávida. Né? As consequências, a não ser se esse pessoal abortivo aí, que Deus me livre, mas a moça continuará grávida. As consequências do nosso pecado, elas existem para nos ensinar. São pedagogias de Deus para nós, para que nós não tenhamos a mesma disposição de pecado a próxima vez. Agora, o perdão, ele tem que estar sempre presente na vida do cristão. Eu queria aqui, eu não sei se colocar o texto. Eu queria pedir para a Lei colocar o texto, eu gostaria que você prestasse atenção comigo aí, no texto que eu quero trazer, é Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. O texto diz assim, tá colocando aí, Alê? Valeu. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste certamente,
respondestes corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando, em outras palavras, teve misericórdia dele. E chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-se óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Nós vemos aqui, queridos, a diferença entre bons religiosos e bons cristãos. Nós temos nesse texto bons religiosos e nós temos um cristão, ou um que se comporta como um cristão. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso, que você colocasse os seus ouvidos, o ouvido do seu coração, para ouvir o que o texto bíblico tem a falar para você. Para que quando você voltar para a igreja, você já agora comece a ser um cristão verdadeiro e deixe toda a religiosidade. Deixe de lado toda essa autojustiça que você tem. Nós temos nesse texto 3 religiosos e nós temos nesse texto um que se comporta como cristão. Como é que nós vemos que se comportam os bons religiosos? Os bons religiosos sabem o certo e procuram cumprir o certo com orgulho, mas eles não conseguem. Você percebe que o doutor da lei chega até Jesus, é um homem que conhecia a lei, era um religioso, um estudioso, talvez um PhD em alguma coisa. E não estou aqui jogando que PhDs são religiosos, pelo amor de Deus. Eu conheço os doutores que são homens de Deus e são piedosos. Mas esse PhD aqui do texto, esse homem que simboliza o conhecimento bíblico, esse intérprete da lei que julgava interpretar as escrituras, ele chega para Jesus e faz uma pergunta muito séria. Ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde: você deve amar a Deus e você deve amar ao seu próximo. E ele, de uma forma arrogante, como todo religioso, diz: eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Eu sempre tenho feito isso. E Jesus fala: que bom que você está fazendo, né? É claro que Jesus sabia que ele não estava fazendo. Ele pensava que estava fazendo. Ele aparentemente estava fazendo. Mas Deus conhece o coração dele. E é por isso que Jesus fala o que ele falou. É por isso que Jesus responde a ele quando ele diz: quem é o meu próximo? E Jesus vai criará uma situação na parábola do bom samaritano, aonde o judeu vai se sentir envergonhado. Meus amados irmãos, bons religiosos conhecem bem as doutrinas, conhecem bem a Bíblia, mas eles não conseguem cumprir isso com o coração amando e com o coração livre. Eles só conseguem cumprir a aparência. Eles ajudam aparentemente. Eles estendem a mão aparentemente. Mas o coração desses homens estão distantes daquela pessoa que ele está ajudando. E quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo, eles não ajudam, eles viram as costas, eles só conseguem ajudar aparentemente
quando alguém está olhando. É hoje a onda das selfies. É hoje a onda de alguém que está entregando uma cesta básica e está tirando as selfies. É hoje a ideia de igrejas que está fazendo boas obras e está tirando uma selfie, que está gravando aquilo, para mostrar para as pessoas que é alguma coisa. Nós devemos entender que o que a nossa mão direita faz, a nossa esquerda não deve saber, ou vice-versa. Por quê? Porque Deus gosta de recompensar secretamente aqueles que secretamente ajudam. E é isso que o religioso faz. Ele conhece profundamente a lei, mas ele não consegue amar ao seu próximo. Mas o segundo tipo de religioso aqui, bom religioso, é o religioso que prega a misericórdia e o perdão, mas não vive a misericórdia e o perdão. É o sacerdote. O que é que o sacerdote fazia todo sábado? O sacerdote fazia o sábado que o povo subia para Jerusalém, uma ou duas vezes ao ano. Ele pregava o perdão de Deus através dos sacrifícios. Ele pegava a misericórdia de Deus para com o seu povo através do sacrifício. Era o sacerdote que tomava o animal, que cortava a garganta do animal, que aspergia o sangue no altar. Para quê? Para demonstrar o perdão de Deus para com aquela família, com aquela pessoa. Mas ele falava e pregava de misericórdia, mas ele não vivia a misericórdia. Na parábola do bom samaritano, o que é que acontece com ele? Na parábola do bom samaritano, ele vê o homem jogado, ele vê um ser humano gemendo no meio do mato, ele vê um ser humano que ainda está vivo, que ainda tem esperança de recobrar a sua vida, mas ele não estende a mão para ajudar. Por quê? Porque ninguém está olhando, porque ninguém está vendo. Ele só ajudaria ali se tivesse uma multidão ali naquele caminho, ele ajudaria aquele homem, porque ele quer a sua glória diante dos homens. Mas o verdadeiro cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, faz quando ninguém está vendo. Faz quando ninguém está olhando. Era um pregador. O sacerdote era um homem que pregava misericórdia e perdão todo o tempo. Mas ele não conseguia viver perdão e misericórdia. O terceiro personagem da nossa história é o levita. O levita era aquele que cuidava do templo, que servia no templo, que limpava o templo, que organizava o templo para que os sacerdotes fizessem o sacrifício. Era alguém que trabalhava no templo, que vivia do templo, e ele também age da mesma forma. Por quê? Porque o religioso tem compromisso com a religião, mas não tem compromisso com as pessoas. O levita tinha compromisso com o templo, limpava o templo, cuidava bem do templo, mas não tinha compromisso com as pessoas. Ele também passa, chega perto, olha, vê que uma pessoa está gemendo, mas ele também não vai ajudar. Ninguém está olhando, ninguém está vendo, porque o compromisso dele é com paredes, é com tijolo, é com sacrifícios, é com coisas físicas, é com religiosidade. Mas o compromisso dele não é com pessoas. Por isso, ele também deixa aquela pessoa de lado. Mas por último, queridos, o que é que nós vemos? Nós vemos um homem que não era religioso, que não tem background religioso, que não tem pedigree religioso, que era até odiado pelos judeus, um samaritano. E o que é que o samaritano faz? Ninguém está olhando, ninguém está vendo. Ele não conhecia a lei tão bem como conhecia o doutor da lei. Ele não conhecia a lei tão bem como conhecia o sacerdote. Ele não conhecia as escrituras tão bem como conhecia o levita. Ele simplesmente foi levado por um sentimento. Olha, presta atenção nessa live. Presta atenção você aí na live. Acorda aí na sua sala. Ele foi levado por um sentimento de compaixão. Ele foi levado por um sentimento de misericórdia. O que é que difere bons cristãos de bons religiosos? Os bons cristãos possuem compaixão.
Os maus cristãos, os religiosos, não possuem compaixão. Eles não conseguem sentir compaixão pelos necessitados, pelos feridos, pelos pecadores, pelos drogados, pelas prostitutas, pelos aqueles que estão sofrendo na vida. Eles não conseguem. O coração deles é endurecido. O coração deles está fechado. Eles vivem uma religiosidade. Eles não vivem o evangelho da graça. E esse samaritano está ensinando a mim e a você o que é ser um cristão. As pessoas jogadas no meio do caminho. E quantas pessoas estão jogadas no meio do caminho? Quantas pessoas estão com o coração dilacerado pelos seus próprios erros? Pelos seus próprios erros, suas próprias tomadas de decisões equivocadas da vida. E quanto dessas pessoas têm um peso na alma, uma culpa na alma, que está destruindo, que está destroçando, pensando até em suicídio, pensando que não há esperança mais para a sua vida. Mas quando nós olhamos para o bom samaritano aqui não é eu, nem é você, o bom samaritano aqui é Jesus. Porque Jesus nos pegou na beira da vida, gemido, destruído pelo pecado, pelo ódio do nosso próprio coração, pelos rancores da nossa própria alma, jogado à beira do caminho, gemendo. Foi assim que Jesus pegou eu e você, nos colocou nas costas, nos levou para a igreja, para a hospedaria, untou a nossa ferida com azeite, com óleo, com vinho, nos colocou na hospedaria, nos colocou na casa de Deus, cuidou de nós, pagou alguém para cuidar de nós, pagou a nossa salvação, e nós hoje estamos em pé. E se estamos em pé, é pela graça maravilhosa de Deus, é pela graça do evangelho. Não se aceita que um cristão que foi tomado à beira do caminho, que foi tomado à beira do caminho da vida, não perdoe, não limpe a sua alma. E eu queria chamar você nessa live a deixar de ser um religioso. Nessa época de pandemia, para de ser um religioso, para de brigar por causa de política, para de encher o coração de raiva por causa disso ou daquilo. Limpe o seu coração, limpe a sua alma, perdoe, abrace, coloque as pessoas, tenha prejuízo por causa das pessoas. 2 denários aqui, dia de serviço, 2 dias de serviço, aquele homem pagou. É hora de nós pararmos de ser religiosos e começarmos a ser cristãos. O mundo vai exigir isso de nós. O mundo vai olhar para nós, as próprias pedras clamarão. Porque o mundo não está vendo Jesus em nós. Sejamos misericordiosos. Estendamos as mãos. Vamos ser traídos? Vamos. As pessoas vão nos usar? Vão. As pessoas vão nos pisar? Vão. Como fez com Jesus. Mas o que é que diz o texto de Filipenses? Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus deu um nome que está sobre todo nome. Deus exaltou sobre todos os outros nomes, sobre todas as outras pessoas. E sobre o nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você e eu precisamos entender que quem nos exalta é Deus. Quem cuida da nossa vida, quem nos coloca nos lugares corretos é Deus. Elimine do seu coração todo espírito de vingança. Elimine do seu coração toda satisfação com a miséria daquelas pessoas que erraram contra você. Seja um cristão. Porque o seu próximo pode estar mais próximo do que você pensa. Amém, meu querido? Camilinha, tá tudo bem por aí? Tudo bem aqui, pastor. Aqui a gente tem a Tânia Dourado tá falando, verdade. A Tânia é minha prima, Deus te abençoe, Tânia. Essa é a mulher de Deus, viu? Essa Tânia é a mulher de Deus, rapaz. Mulher de Deus, abraço, minha prima. Deus te abençoe. Quem mais aí que a gente pode mandar um abraço? A Elisete tá falando pura verdade, pastor. Ô, Elisete, Deus te abençoe e te guarde. Mulher de Deus, mulher de fibra, mulher de oração, Elisete. Deus te abençoe, Elisete. O Everton diz aleluia. Amém, glória a Deus. A dona Nilma fala, tenha misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos um coração puro
e a humildade de perdoar. Santifica-nos, Senhor. Amém. Deixem de ser religiosos. Deixemos de ser religiosos. Amemos as pessoas. Até soframos muitas vezes, mas sejamos misericordiosos, porque Deus foi misericordioso conosco. Nós não temos o direito de sermos religiosos. Nós temos que ser cristãos. Deus abençoe a cada um. Que essa live alimente o seu coração. Que você se prepare para voltar às atividades da igreja. Se prepare durante essa semana, nos seus trabalhos, nas suas relações, sempre dizendo: eu fui alvo, objeto da misericórdia de Deus. Eu também serei misericordioso, perdoador com as pessoas que cruzarem o meu caminho. Deus abençoe. Uma linda noite na presença do Senhor. Fiquem na paz. Até mais. United, uma igreja que quer abençoar a sua vida. Deus te abençoe. Amém.